Olá pessoal, aqui é a Aida mais uma vez. Bom estar com vocês. Nesse vídeo vocês vão encontrar explicações e comentários que vão te auxiliar a resolver as questões do PET volume 4 de língua portuguesa do 9º ano, questões da semana 2, tá bom? Bom pessoal, como agora eu resolvi postar os vídeos no início da semana, eu estou fazendo de uma maneira diferente. As questões dessa semana são questões de interpretação de texto, né? São competências de leitura, para poder avaliar o quanto vocês estão lendo, interpretando, entendendo, encontrando as informações, entendendo as linguagens dos textos que estão lendo. E eu não vou dar aqui respostas prontinhas para as questões, mas eu vou ler os textos e as questões e vou dizer para você o que você precisa buscar no texto, quais são as estratégias que você vai usar para conseguir chegar até a resposta, ok? Por quê? Não tenho aqui o objetivo de, no início da semana, de passar o vídeo com a resposta pronta, porque aí você não vai nem pensar, você não vai nem exercitar aí, né, a sua reflexão da linguagem, tá bom? A primeira questão aqui diz: leia o texto abaixo com atenção e responda as questões. O título do texto, Maneira de Amar, é um texto do Carlos Drummond de Andrade, tá bom? O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passavam manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa, que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra na devida ocasião. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou-o embora depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. Você o tratava mal, agora está arrependido? Não, respondeu. Estou triste porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Então, esse é o texto do Drummond sobre as flores aqui e o jardineiro, ok? Vamos aí às questões. Na primeira questão aqui diz: observe os trechos abaixo e grife as expressões que marcam a passagem do tempo no enredo. Então, aqui a gente tem algumas frases que foram retiradas do texto e é para marcar o que está indicando o tempo, né? O que mostra que o tempo está passando nessas frases, né? Então, nós temos aqui na letra A: passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O passava manhãs aqui é que indica uma passagem de tempo aqui na narrativa. Por que isso indica uma passagem de tempo? Porque quando eu leio passava manhãs, eu consigo perceber que essa era uma ação que acontecia em várias ocasiões, não acontecia uma vez apenas na narrativa. Então, isso indica tempo, ok? Na letra B, e mandou-o embora depois de assinar a carteira de trabalho. Esse depois de indica quando foi, indica que a ação de mandar embora aconteceu depois da ação de assinar a carteira de trabalho. Então, depois de marca tempo aqui também. Na letra C, depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se. O depois que também indica uma passagem de tempo, indica que isso que está sendo dito aqui nesta frase, né? As flores ficaram tristes e censuravam-se, aconteceu depois do que está sendo dito aqui. O jardineiro saiu. Então, é muito comum em textos narrativos você encontrar expressões que indicam a passagem do tempo no enredo, na narrativa. E a gente precisa saber detectar essas expressões e também empregá-las quando formos produzir o nosso próprio texto narrativo, ok? Segunda questão aqui. O que fazia com que o girassol se destacasse na história?
Bom, aqui eu coloquei uma dica do que você vai ter que buscar lá na história para poder responder essa questão. Para responder, observe o comportamento do girassol com o jardineiro e compare esse comportamento com o comportamento das outras flores. E aí você vai perceber o que o girassol tinha de diferente, o que o destacava das demais. Ok? Então essa aqui não é a resposta, é uma dica. Você vai lá no texto e você vai conseguir encontrar essa diferença de comportamento para poder responder a questão número 2, tá bom? Questão número 3. Como podemos caracterizar o dono do jardim nesse texto? Para você responder essa questão, vai lá e observa a atitude do dono do jardim. O que ele fez, né? E tente descrever o caráter dele, o comportamento dessa personagem baseando-se nessa atitude. Ou seja, pela atitude realizada por ele, né? Pela ação realizada por ele, que tipo de homem ele parece ser, né? Como ele enxerga a questão ali, o trabalho do jardineiro, como ele enxerga a necessidade das flores, coisas do tipo. E aí, que nome que a gente pode dar para a pessoa que enxerga dessa forma, tá bom? Então, tá aí o que você tem que fazer, a reflexão que você vai ter que fazer para responder essa questão, tá bom? Questão número 4 é bem tranquila. Fala para retirar do texto uma fala do narrador e uma fala de um personagem. Então, para fazer isso, você precisa saber diferenciar. Quando você lê um texto, como que você consegue distinguir aqui no texto o que é que o narrador está falando, o que é que o personagem está falando? Tem duas maneiras de se pontuar falas de personagens nos textos. Esse texto aqui optou pelo emprego de aspas, tá vendo? Então, nos trechos que a gente tem aspas, sabemos que ali temos fala de personagem. Onde não existem as aspas é porque é a voz do narrador contando a história. Então, para você responder aquela questão número 4, basta que você consiga verificar isso. Todas as frases que estão entre aspas vão ser fala de personagem. Então, ela serve para preencher aqui a segunda parte do quadro, o personagem. Tá? Ó, no texto, as falas dos personagens estão separadas por aspas. Os demais trechos sem aspas são a voz do narrador da história. Então, qualquer trecho sem aspas, retirado qualquer frase que não está entre aspas lá no texto, serve para colocar aqui. E qualquer frase que está entre aspas serve para colocar aqui. Todo texto vai usar essa mesma estratégia para separar o que é fala do narrador, o que é fala do personagem? Não, existe que a gente vai ver o próximo texto, para a próxima questão, optou aqui, por exemplo, para separar a fala dos personagens com travessão e não com aspas. Então, nesta questão número 2 já se usou uma pontuação um pouco diferente, tá? Mas para número 4 aqui, que ainda é sobre o texto do jardineiro e as flores, você vai conseguir ver direitinho que os personagens lá, as falas dos personagens estão entre aspas, tá? Então vamos para a próxima questão, leia os textos e responda. Para contar estrelas. Então temos um outro texto narrativo aqui. Ó. Pai, como é que a gente conta estrelas do céu? Perguntou Lelê. O pai, baixando o jornal, foi logo fazendo pose de explicação. Bem, existem equipamentos especiais para isso. Eles tiram fotos do céu e fazem medições. E tem o Hubble, que é um bambambam dos telescópios. Mas só os cientistas falam. Então, cada um conta com o que tem à mão. Ah, disse Lelê com admiração, mesmo sem ter entendido muito bem. Ele ainda estava no segundo ano. A mãe o chamou na cozinha para um lanche. Ele se sentou à mesa, pensando ainda no que o pai tinha dito. Decidiu perguntar para ela também. Isso seu pai deve saber, por que não pergunta para ele? Já perguntei, ele falou várias coisas, mas não entendi direito. O que cada um tem nas mãos e... Ora, nas mãos a gente tem dedos, por que você não conta nos dedos? Disse a mãe, que era bem mais esperta que o pai nos assuntos práticos. Pensou Lelê, assim eu sei, e foi logo devorando o sanduíche. Uns minutinhos depois, Lelê já estava no quintal, olhando para o alto, bem fundo do céu, de estrelas. Para começar, mirou a mais brilhante e passou a contar em voz alta. 1, 2, 3, recolhendo um dedo de cada vez. Chegou até 10. Olhou para as mãos, olhou para o céu, suspirou. O problema é que ele tinha só 10 dedos e o céu tinha muito mais estrelas. Desanimado, sentou-se na varanda, apoiando o queixo nas mãos. Sua avó, que sempre observava tudo bem quietinha, foi lá falar com ele. O que foi, filho? Nada. Sabe, eu conheço um jeito de fazer caber todas as estrelas na mão de uma só vez. Lelê olhou desconfiado, mas ficou atento, esperando o resto da história.
Está vendo as estrelas lá em cima? São tão pequenininhas, não é mesmo? Pois então, basta você olhar bem para elas como se fossem grãozinhos de areia. Daí você passa a mão, assim, por todo o céu, como se estivesse varrendo e fecha de uma vez no final. Depois chacoalhe bem e põe em cima do coração, pegando emprestado um pouco da luz delas. Ela deu então uma piscadela e foi se levantando para entrar em casa. Lelê percebeu uma emoção estranha no peito. Sentiu uma saudade imensa da avó. Queria que ela morasse com ele para sempre. Desde então, sempre que tinha vontade, Lelê contava todas as estrelas do céu e num punhado só. Então tá aqui o outro texto aqui também, um texto narrativo que conta a história do Lelê aí, né? Vamos às questões. Primeiro, o narrador participa da história ou apenas conta o que aconteceu? Nós temos aqui a dica seguinte: observe se quem está contando a história é um dos personagens, se na voz do narrador há algum verbo ou pronome flexionado na primeira pessoa do discurso. Se a resposta for não, ou seja, se quem está contando não é um dos personagens e se não tem nenhum pronome nem verbo na primeira pessoa, é porque o narrador não participa da história. Agora, se a resposta for sim, é porque ele participa. Então, eu até marquei aqui alguns verbos e alguns pronomes no texto. Olha só, foi, chamou, estava, os verbos estão na terceira pessoa. Ele, o pronome também está na terceira pessoa. Sentou-se, percebeu, ela, sua. Então, tudo que eu marquei está na voz do narrador. Observem que eu não marquei nada nos trechos que estão com travessão, porque a pergunta é sobre o narrador da história. Então, não adianta eu olhar para os trechos que tem travessão, porque onde tem travessão é fala de personagem. Então, nos trechos que o narrador está contando a história, ele não fala de si mesmo, ele não usa a primeira pessoa e ele não está participando da história. Não foi o Lelê que contou a história, não foi a mãe, não foi o pai, não foi a avó, foi um observador, tá? Então, tá aqui a questão número 1. No 2, a pergunta é: qual conflito gerou o enredo? O que é conflito? Conflito é um problema que aparece no início da história e que faz com que o leitor queira terminar de ler para saber como irá se resolver. Então, sabendo disso, você consegue parar, reler essa história e pensar: qual foi o problema aqui no início da história que eu tive que ler até o final para ver como que se resolvia? E aí você, encontrando esse problema, você vai responder aqui, que esse é o conflito que gerou a história, tá bom? Número 3. As indagações da criança foram respondidas em que momento? Para responder essa questão, considere quem deu a resposta mais correta ao garoto, mas não se esqueça de comentar também em que momento ele realmente se sente satisfeito com a resposta recebida. Então, para dizer se as indagações foram ou não respondidas, eu tenho que considerar se realmente alguém deu uma resposta para essa indagação correta, mas eu também tenho que considerar se o menino entendeu, se ele se sentiu satisfeito, em que momento ele se sentiu satisfeito. Então, se for necessário você explicar mais de um momento para traduzir aqui, né, se a indagação foi ou não respondida, você explique, tá bom? Número 4. Segundo o texto, o que o pai quis dizer com então cada um conta com o que tem à mão. Para a gente responder essa questão, você vai considerar o significado da expressão o que tem à mão, que significa aqui no contexto os recursos tecnológicos dos quais cada um pode dispor. Então, o que ele quis dizer com então cada um conta com o que tem à mão? Volta lá no texto, vê do que ele está falando nesse momento, né? Aquele trecho que ele está falando dos cientistas, né? Respondendo que tem um telescópio Bam 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 lá, o Hubble, e porém nem todos podem utilizá-lo, então cada um conta com o que tem à mão. Então, o que ele quis dizer com isso? Ok? Seguindo para a quinta e última questão aqui sobre esse texto. Após o desenvolvimento do clímax, passada a tensão, que sentimento se percebe entre a criança e a avó? Clímax aqui, gente, é um outro elemento, um outro trecho de uma narrativa, tá bom? O clímax é aquele momento auge, né, de tensão ali na narrativa. E aqui fala que depois que passa esse momento, né, de maior tensão, maior emoção na narrativa, que sentimento se percebe entre a criança e a avó?
Releia, então, os últimos parágrafos do texto e tente nomear, dar um nome para o sentimento que você consegue perceber que existe ali entre essas duas personagens, a criança e a avó, levando em consideração a relação próxima, a afeição que parece haver entre elas. E aí você, então, vai conseguir encontrar um nome para esse sentimento ali que foi percebido, ok? Então, dando continuidade aqui, nós temos na atividade 3 uma tirinha. Leia o texto abaixo e responda as questões. O que acha que vai acontecer depois do fim do mundo? O início de outro. Então, a gente tem aqui 3 quadrinhos. Vamos ver o que se pergunta sobre essa tirinha. Que elemento mostra o tempo no texto? Observe os elementos não verbais, ou seja, as imagens. Em seguida, tente descobrir se é manhã ou noite e diga em que elemento se baseou para isso. Então, lembre sempre que numa tirinha existe a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é o que está escrito e a linguagem não verbal são as imagens. Então, o elemento que mostra o tempo aqui é não verbal, está nas imagens. Então, você vai observar aqui qual é o elemento que nos dá a noção de tempo aqui, tá bom? E aí você responde no número 1. Qual a função das reticências no último quadrinho? Eu pus aqui quais são as possíveis funções que as reticências têm. E para começar, reticências são esses 3 pontinhos aqui, ó. Tem gente que chama de 3 pontinhos e esquece que isso se chama reticências. Para que elas podem ser usadas aí em diversos textos? Para indicar continuidade de uma ação ou fato, ou seja, indicar que aquilo ainda não acabou, que vai continuar. Para indicar suspensão ou interrupção do pensamento. Suspensão do pensamento é quando a própria pessoa parou ali de pensar ou de falar por algum motivo, ou por emoção, né? Está reflexiva naquele momento, ou uma interrupção também, pode ser que alguém a interrompeu e por isso ela não terminou. Para representar na escrita hesitações comuns na língua falada, o que são essas hesitações? Quando a gente faz pequenas pausas durante o nosso discurso, pode ser para pensar no que é que você vai falar, porque você se distraiu com alguma coisa. Então, essas reticências representam essas pausas. Para realçar uma palavra ou uma expressão, quando você coloca reticências, você realça aquilo que você falou por último. E para realizar citações incompletas, ou seja, quando você cita algo que outra pessoa disse, mas aquilo não está completo, você não citou tudo que ela disse, e aí você usa as reticências. Então, olhe para essas possibilidades. Qual dessas aqui se encaixa melhor nessa situação, tá? O início de outro, parece aqui que ele está pensativo, né? Reflexivo. Então, por quê? É um estado emocional aqui que fez com que ele parasse aqui a frase, provavelmente. Então, dessas opções aqui, veja qual que está mais adequada para a situação, ok? Seguindo, estamos terminando. Qual a semelhança desse texto com a narrativa da atividade anterior? Bom, um é um texto narrativo, o outro é uma tirinha. Mas qual a semelhança? O que eles têm em comum? Então, observe o que para responder. A atitude dos personagens, o tipo de pergunta que é feito pelo personagem aqui no caso, tá? Então, o que você consegue ver? Além de ser os dois estarem aqui, né, narrando algo, o que mais em relação ao assunto, né, em relação à postura dos personagens, ao tipo de pergunta que é feito? Observa aí o que você conseguiu ver de semelhança e responda aqui, ok? Bom, por enquanto é só, ficamos por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e eu repito, a minha intenção não era dar respostas completas e corretas prontas para você, mas sim te levar a refletir para você encontrar as respostas, porque agora eu vou começar a postar esses vídeos no início da semana. Curte aí o vídeo se te ajudou, comenta se está sendo interessante dessa forma, postar o vídeo no início da semana está sendo mais útil, né? Embora a gente não esteja dando as respostas completas e prontas, se isso está te ajudando, tá bom? Para a gente ter aí uma noção se está sendo válido. Fiquem com Deus, até semana que vem.